Fala galera, professor Renan Rosa com vocês. Nosso bate-papo hoje é sobre estudo dos gases. Assunto bem corriqueiro, é bem comum cair esse tema nos vestibulares, tá? Então vamos lá. Galera, a primeira coisa que a gente vai definir é o que é um gás. Né? Por definição, é uma substância com a massa definida, mas o que seu volume e sua forma elas são variáveis. Como assim? Dependendo do recipiente que você coloque o gás, ele vai ocupar aquele volume e ele vai ocupar todo aquele volume, melhor dizendo, e ele vai se acomodar de acordo com a sua geometria. Tá? Um líquido não. Um líquido ele vai se acomodar de acordo com a geometria do recipiente, portanto, ele não necessariamente vai ocupar todo o volume, né? O gás ele tem essa propriedade de ser comprimido e de conseguir se expandir também. Então ele tem essa diferença para o líquido. Tá? E quando eu estudo os gases, eu tenho três variáveis: pressão, volume e a minha temperatura. A pressão eu posso calcular como sendo uma força sobre uma área unitária. Tá? Eu tenho força sobre a área unitária e a minha unidade é a pascal ou newton metro quadrado. O meu volume eu também posso achar como sendo massa dividido pela densidade. E a minha unidade é o metro cúbico, ou 1 metro cúbico ele é igual a 10 elevado a 3 litros, que é igual a 10 elevado a 3 decímetro cúbico, centímetro cúbico, e por aí vai, tá? Então, a priori a gente deve trabalhar mais com o litro, tá? Um litro e com o metro cúbico, tá? A priori são as que são mais cobradas. E a temperatura, tá? Que a unidade adotada é o Kelvin, que é a unidade do Sistema Internacional. E como nós estamos no Brasil, geralmente nós trabalhamos em graus Celsius. Para eu poder converter para a escala Kelvin, é a temperatura na escala Celsius mais 273. Então eu tenho essa conversãozinha aqui rápida, tá? Então, esses aqui são os parâmetros que eu preciso saber. Então vamos lá, vamos entrar nos gases. Transformações, galera. Eu tenho a isotérmica, a isobárica e a isovolumétrica. Então vamos lá. O que é a isotérmica? Iso igual, térmica temperatura, então mesma temperatura. Essas curvas aqui são as curvas isotérmicas, tá? São as minhas curvas isotérmicas. Então, ó, dentro dessa curva aqui, ó, que eu estou chamando de T1, a temperatura em qualquer ponto nela vai ser a mesma. Então, quando a minha pressão for P1, a minha temperatura vai ser T1, tá? E o volume V1. Quando a minha pressão for P2 e o volume V2, a minha temperatura continua sendo T1, porque ela é uma isotérmica. Então a temperatura ela não muda, ela tem que ser a mesma em qualquer ponto dessa minha curva. Aí eu tenho outras duas aqui, ó, só questão de ilustração, então não necessariamente o meu gráfico de uma isotérmica ela tem que ter três temperaturas ou duas, tá? É o comportamento de um gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês. Então é essa aqui, ó, tá? A temperatura vai ser diferente dessa aqui, por quê? Porque elas não estão coincidindo, tá? Agora, como é que eu analiso isso aqui? Olha só, a temperatura 3 vai ser maior do que a temperatura 2 do que a temperatura 1. Ou seja, quanto mais distante ela vai ficando dos eixos, maior vai ser a minha temperatura. E a minha equação para poder trabalhar num gráfico ou num sistema isotérmico é essa aqui, ó. Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final. Então essa aqui é a minha equação num sistema isotérmico. Quando eu estiver falando do isovolumétrico, é o mesmo volume, ou seja, em qualquer ponto aqui da minha reta, o meu volume vai ser o mesmo, tá? O que que eu mudo nele? Eu mudo a minha equação, tá? Repara uma coisa, deixa eu voltar aqui, ó. Se eu estou falando que é uma isotérmica e é a mesma temperatura, na minha equação não entra a temperatura, tá? Ou seja,
Mesma temperatura, não entra temperatura. Mesmo volume, na minha equação, não entra o volume. Ou seja, quais são as três variáveis que a gente trabalha? Volume, temperatura e pressão. Se aqui não entra o volume, vai entrar o quê? Pressão e temperatura. Só que, o que tem de diferente? Lá na outra equação, na isotérmica, eu tinha inicial igual a final. Agora eu vou ter o seguinte, ó, pressão inicial vezes temperatura final é igual a pressão final vezes temperatura inicial, ou vice-versa, tá, galera? Isso é uma igualdade, tá bom? E na isobárica, que é a mesma pressão, em qualquer ponto desse gráfico eu vou ter a mesma pressão. E qual vai ser a minha equação? Se eu estou falando em pressão, a pressão não entra na equação. Então, ó, volume inicial, temperatura final. Volume final vezes temperatura inicial, tá? Então, eu tenho essa igualdade aqui. O único que vai ser inicial igual a final vai ser para a isotérmica. A volumétrica e a isobárica, a gente vai ter essas alternâncias aqui, tá? Essas permutações. A equação dos gases, ou equação de Clapeyron, é essa aqui, ó, conhecida como PVT-Pavotó, PVT-Pavotó, tá? O que é isso? Ó? Pressão vezes o volume final dividido pela temperatura final é igual a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial. Então, é a PVT igual a Pavotó. E eu também tenho essa aqui, que é a PV é igual a nRT. O que significa isso? Que a minha pressão vezes o meu volume é igual ao número de mols vezes R, que é a constante dos gases, vezes a temperatura. Então, eu tenho essas duas equações aqui para poder fazer o meu estudo dos gases, ou mais famosa como sendo a equação de Clapeyron. Vamos para a aplicação disso. Ó. Considere o volume de um gás como sendo 0,6 metros cúbicos, sua temperatura inicial de 24 Kelvin, sob uma pressão de 1 atm. Ache qual será o volume desse gás quando sua temperatura for elevada para 100 graus Celsius. 100 graus Celsius não, né? 100 graus Kelvin e sua pressão for reduzida à metade. É tão comum a gente trabalhar com Celsius que já quase sai no automático. Então vamos lá, ó. Equação dos gases, o Clapeyron. PVT igual a Pavotó. Então, quem é a minha pressão inicial? 1 atm. Quem é o meu volume inicial? 0,6. Quem é a minha temperatura inicial? 24. Quem é a minha temperatura final? 100. Quem e a minha pressão for reduzida à metade, ou seja, se a minha pressão era de 1, ela vai ser reduzida à metade, vai ser o quê? 0,5. Então, ó, 0,5 vezes o V, que eu quero achar, dividido por 100, que é a minha temperatura, igual 1 atm vezes 0,6 dividido por 24. Multiplica cruzado, tá, galera? 1 vezes 0,6, 0,6. 100 vem para cá multiplicando. 100 vezes 0,6, 60. 60 dividido por 24, 2,5. Esse 0,5 que está multiplicando vem para cá dividindo. Então, 2,5 por meio, 5 metros cúbicos. Então, eu tenho o que aqui? Eu tenho um caso que vai ser um caso de expansão do gás, tá? Então, esse gás ele tinha um volume de 0,6. Quando ele é submetido a uma alta temperatura, uma variação de temperatura para mais, ele é expandido. Então, ele tem 5 metros cúbicos. Ok? E esse segundo exemplo aqui, ó, numa transformação isotérmica, ou seja, o que é isotérmica? A mesma temperatura. Um gás se encontra inicialmente a 300 Kelvin, sob pressão de 0,5 atm e seu volume igual a 2 litros. Qual será a temperatura e pressão quando o seu volume for igual a 1 litro? Então vamos lá. Se é isotérmica, galera, vamos responder. Qual a sua temperatura? Temperatura é de quanto? 300. Quando o seu volume for igual a 1 litro, quanto é que vai ser a temperatura? Isotérmica é a mesma temperatura, então independente do seu volume, a temperatura vai sempre se manter a mesma, então vai continuar sendo 300 Kelvin. Vamos lá, equação da minha isotérmica, minha pressão inicial 0,5, meu volume inicial 2, minha pressão final,
que eu quero descobrir, vezes o meu volume final, que é 1 litro. Então, ó, 1 vezes P2, P2. 2 vezes 0,5, 1. Então, eu tenho 1 igual a P2, então eu tenho que a minha pressão 2 é igual a 1 ATM, tá? Easy, 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 people. Galera, aquele abração para vocês aí e logo, logo, logo eu lanço para vocês aí uma aulinha só com exercícios sobre esse assunto. Abraço!